Então, boa tarde a todos, ou bom dia a todos. O meu nome é Joana Castro e vou, portanto, falar-vos um bocadinho sobre a abundância do golfinho comum aqui na costa portuguesa, nomeadamente na região do Algarve. Este foi um trabalho que foi desenvolvido no âmbito do meu doutoramento, que ainda está em curso e que agora partilho aqui com todos vocês. Peço desculpa, a minha câmera não está a funcionar, mas vou dar o meu melhor para que consigam acompanhar tudo bem. Então, vamos... Estas coisas nunca funcionam comigo. Ok. Então, a abundância e a distribuição de cetáceos, como de outros animais marinhos, é, como todos nós sabemos, influenciada por vários fatores oceânicos e ambientais, tais como a temperatura da superfície da água, SST, e vamos utilizar este termo daqui para a frente, a salinidade, profundidade, termoclima, a camada de oxigênio, disponibilidade de presas, entre outras. A disponibilidade de presas, no entanto, é um fator bastante importante quando falamos de cetáceos. Cetáceos incluem baleias e golfinhos, não é? E porquê? Porque estes animais são predadores de topo. Como são predadores de topo, a sua ocorrência está muito ligada com a distribuição das suas presas. E como tal, por sua vez, a distribuição das suas presas pode ser muito afetada pelos sistemas de upwelling e pela temperatura da superfície da água. Nesta imagem que vocês veem aqui, tem um golfinho comum, que será a espécie que vamos falar mais à frente, a alimentar-se daquilo que seria um grupo de sardinhas. Falando em particular da área de estudo, portanto, o trabalho foi desenvolvido no Algarve. O Portugal, não é? Pertence à Península Ibérica, e a Península Ibérica realmente constitui um excelente cenário para a realização de estudos de nicho ecológico de pequenos cetáceos. E isto porquê? Porque, no fundo, encontra-se numa área de transição entre dois ambientes distintos. Não é? Portanto, temos o mar Mediterrâneo e temos depois o Oceano Atlântico, que faz aqui uma convergência de águas muito diferentes, o que torna toda esta zona um ambiente bastante complexo. Então, a costa sul de Portugal, onde o estudo foi feito, portanto, cobrimos toda a zona da costa algarvia, desde Sagres até, mais ou menos até aqui assim, um bocadinho mais que Faro. Não fomos até Vila Real, mas esperemos no futuro conseguir alcançar também esse lado. Pronto, então a costa sul portuguesa é caracterizada por um forte sistema de upwelling devido ao vento, principalmente durante o período de março a outubro. No entanto, apresenta um centro de upwelling quase constante na zona do Cabo de São Vicente, portanto aqui na zona mais de Sagres, onde está o Cabo de São Vicente. Estas zonas de upwelling e todo este sistema que aqui ocorre faz e permite que haja uma retenção de presas em águas costeiras. E aqui eu dou o exemplo da sardinha, porque a sardinha é uma das presas preferenciais dos golfinhos, dos pequenos cetáceos e dos golfinhos que temos aqui na nossa costa, em particular aquele que vamos falar daqui para a frente, que é o golfinho comum, e que realmente a sardinha constitui uma das principais, a principal presa, pelo menos aqui em Portugal. Portanto, o golfinho comum é a espécie mais avistada de cetáceos em todo Portugal continental. Aliás, o seu nome de golfinho comum vem também do facto de ser uma das espécies que ocorre por todo o mundo e é bastante comum, tal como o nome indica.
No entanto, há uma grande lacuna a nível, não só em Portugal, mas no geral, em relação à ocorrência, distribuição e abundância destes animais de uma forma mais geral. Há zonas do mundo em que nós sabemos mais detalhadamente como é que essas populações estão, e outras zonas, portanto, na sua geral, que não sabemos. Portugal temos muito pouca informação em relação à ocorrência, distribuição e abundância destas espécies. Portanto, o nosso trabalho, o que queria perceber era precisamente relacionar a abundância do golfinho comum nas águas do sul de Portugal, portanto nas águas do Algarve, com as variáveis oceanográficas, em particular a clorofila e a SST, portanto a superfície, a temperatura da superfície da água. Para isso, nós utilizamos aquilo que chamamos de plataformas de oportunidade, ou seja, são plataformas que não são dedicadas à investigação científica, mas sim que são plataformas que estão no mar e que podem ser utilizadas para recolher alguns dados científicos, e a plataforma de oportunidade aqui usada são então as embarcações turísticas de observação de cetáceos, que existem bastantes aqui na costa algarvia. Portanto, utilizámos 11 embarcações de várias empresas, 7 empresas e 11 embarcações, e os dados foram recolhidos desde abril de 2010 até novembro de 2014, portanto, por toda a costa sul de Portugal, desde o Cabo de São Vicente até um bocadinho mais que Olhão. Os transectos são transectos aleatórios, portanto, as empresas, quando saem, não têm uma rota definida e vão simplesmente à procura dos animais sem qualquer tipo de trajeto ou rota definida. Aqui, já mostrando um bocadinho os resultados, estes são os avistamentos, portanto, vocês podem ver todos estes pontinhos, são os avistamentos que tivemos de golfinhos comuns durante desde 2010 a 2014, e como podem ver, os animais centram-se mais aqui na zona da batimetria entre os 50 e os 100 metros de profundidade. Portanto, o total de esforço da amostragem foram muitas horas de amostragem, portanto, 4.548 horas de amostragem, portanto, no mar em observação, com um total de avistamentos de 1.929 grupos de golfinhos comuns. E nesta tabela vocês conseguem ver, portanto, um bocadinho as diferenças ao longo dos anos, e os meses em que não foi possível recolher, como podem ver aqui, por exemplo, novembro, a informação é quase toda ela nula. Pronto, mas de qualquer das formas, temos aqui 4 anos bem representados. Isto colaborasse. Pronto. Recolhemos, desculpem lá. Fazemos também aqui a questão da recolha da informação sobre os grupos, não é? Portanto, a composição dos grupos. Concluímos que o tamanho médio destes grupos variava entre 31 a 51 ou 52 animais. Isto varia muito quando se trabalha com golfinhos, e especialmente com o golfinho comum, a variação é mesmo muito grande. É muito raro encontrarmos grupos de um indivíduo. Normalmente há mais do que um, mas é possível haver só um indivíduo, e chegamos a ter grupos de 1000 indivíduos. Portanto, realmente a variação aqui é muito grande. De qualquer das formas, os grupos avistados, para que tenham uma ideia, apenas 27% é que continham apenas adultos nos seus grupos. Depois, os restantes, 72,48%, continham adultos e animais imaturos. Animais imaturos são todos aqueles que não são adultos, portanto, que têm um tamanho inferior mais ou menos a 1,80 m, portanto, que inclui os juvenis, inclui as crias e inclui os recém-nascidos.
Depois é importante também de salientar que em grupos com recém-nascidos e crias temos 42,5%, portanto também é um número muito elevado. E já vamos ver a importância disso aqui um bocadinho mais para frente. Portanto, o que nós fizemos então foi calcular a taxa de abundância do golfinho comum, a taxa mensal do golfinho comum por esforço da amostragem em horas e relacionar esta taxa de abundância com a clorofila A e a SST. E fizemos esta análise de acordo com a classe de idade. Portanto, analisámos para os adultos, juvenis, crias e recém-nascidos. Para cada classe foram feitos GAMs para estimar então a relação entre a taxa de abundância e as variáveis ambientais. Aqui são os resultados que obtivemos, portanto, os adultos podem ver aqui em cima, este é o SST e aqui a clorofila. Os adultos apresentam uma correlação negativa com a clorofila e o SST não tem efeito. Se virmos os juvenis, temos aqui o contrário, há uma correlação positiva entre o AR e o SST. Mais uma vez, neste caso aqui, a clorofila não tem efeito. As crias e os newborns têm uma tendência muito similar aos juvenis, no entanto, nada foi estatisticamente significativo. No entanto, a clorofila não tem não tem efeito. Eu peço desculpa, vou ter que lhe pedir para finalizar muito rapidamente. Estamos mesmo no fim. Pronto, plataformas de oportunidade, que foi o que utilizámos, permitem realmente uma recolha de dados científicos, embora com muitas limitações. No AR dos golfinhos comuns aumentam quando as condições são favoráveis para o aumento das presas e os resultados sugerem que os golfinhos comuns tendem a ocorrer em áreas de grande produtividade, demonstrando a ligação entre a abundância e as variáveis oceanográficas, tal como era de prever. No entanto, os valores mais altos de clorofila estão relacionados com a menor taxa de abundância de golfinhos comuns adultos, o que nos leva a pensar que tem a ver com a presença das potenciais presas ainda não estar relativamente reduzida quando os valores de clorofila já estão mais altos. No entanto, há uma relação positiva do AR dos juvenis com SST, que é consistente com outros trabalhos feitos também, uma vez que os animais imaturos tendem a estar associados em águas mais quentes. Particularmente importante, e para terminar, é o facto de a maioria dos grupos avistados terem, de facto, serem compostos por adultos e indivíduos imaturos, portanto 72%. E estudos feitos noutros locais indicam exatamente que, com resultados muito semelhantes, que nos levam a sugerir que a Costa Algarvia poderá ser uma potencial área de reprodução para o golfinho comum. Também queremos concluir dizendo que a abundância dos golfinhos comuns está relacionada não só com fatores extrínsecos, mas também com fatores intrínsecos, tal como a presença de juvenis, crias e recém-nascidos. Por último, agradeço às empresas que me permitiram a recolha de dados e, obviamente, às instituições que me apoiaram e financiaram. E aqui deixo-vos o artigo, caso tenham interesse em ver o último trabalho.